Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom sol. Eu sou Gabriel Mateus, sou fisioterapeuta, né? Sou astronauta análogo pelo Habitat Marte. Estou aqui agora como pesquisador convidado na missão 65 e vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre as noções de Flight Simulator. Assim, como eu já falei em algumas outras oportunidades com o pessoal que participa da missão, eu sempre gostei muito de aviação, né? Apesar de não ter seguido muito por essa área profissional, me formei como profissional de saúde na área de fisioterapia e depois descobri que existia a área de medicina de aviação, né, de saúde aeronáutica. E nessa brincadeira eu conheci a saúde aeroespacial, que hoje eu sou muito apaixonado por essa área, né? E aí, quando eu conheci o professor Júlio, num dos eventos dos Sábados no Espaço, eu decidi que era isso que eu queria seguir, né? Esse ano, finalmente, consegui fazer a missão análoga, então estamos aqui, né? Então, com isso, eu sempre me interessei em utilizar o Flight Simulator, desde até antes de minha formação profissional, né? Já como, assim, um hobby, uma brincadeira, e fui levando cada vez mais a sério, né? Para também aprender um pouco sobre o mundo da aviação. Aí, aí. Então, sempre tem a pergunta: o Flight Simulator, ele é um jogo ou um simulador? Apesar da ANAC considerar simulador só se você tiver o equipamento completo, né? Como a gente vê aqui esse equipamento da Azul, que você vai ter noção de deslocamento, se a aeronave está subindo, está descendo, você vai ter a sensação no seu corpo. O Flight Simulator no Brasil ele é considerado um jogo. Porém, você pode seguir todos os protocolos reais da aviação dentro do próprio jogo, né? E depender da sua limitação de equipamento também. Né? Pode ter um equipamento bem completo, como esse aqui da imagem, ou equipamento mais simples, como a gente vai ver lá na frente. Então, existe uma comunidade do Flight Simulator, né? Que está sempre gerando add-ons, né? Que são aditivos para o jogo, tanto para aumentar o realismo, né? Melhorias de clima, melhoria da textura de nuvens, né? Novas aeronaves para o treinamento. Normalmente o jogo básico vem cerca de 20 aeronaves, e aí você pode ir baixando novas aeronaves cada vez mais completas, com mais equipamentos, né? Com mais botões funcionais para você aprender. E essas comunidades nós temos a Flight Sim e a VastSim. Nessa imagem eu trouxe a fotogrametria que foi disponibilizada no Flight Sim, né, da cidade do professor Júlio, da cidade de Natal, para você ver que ele é bem real. E aqui, né, quais são as vantagens dele? Possui praticamente todos os aeroportos do mundo, inclusive os aeroportos particulares, né? Aeroportos de fazenda, aeroporto de empresa, normalmente elas vão estar lá no jogo. O mapa é em escala real, o tempo e clima pode ser em escala real e o tráfego de aeronaves também é em escala real. Na comunidade VastSim, inclusive, existem controladores de voos, né? Pessoas que se disponibilizam a ser controladoras de voos reais para você voar e se comunicar com elas fazendo a fonia real e tal. Tudo isso para ir treinando, né? Então, para quem está estudando, né, para ser piloto, piloto já experiente, serve para fixar conteúdos, treinar na prática antes de assumir os comandos reais, né? Treino em situações de emergências e diversão para quem é entusiasta mesmo, aprender, brincar, conhecer mais sobre esse mundo. Então, o equipamento para o Microsoft Flight Simulator 2020 precisa de um equipamento um pouquinho mais robusto, né? Eles consideram ter pelo menos um Intel i5 ou um Ryzen 3, mas eu acho que ainda assim esse mínimo que ele dá fica muito limitado, né? Essa placa de vídeo também. E temos aqui diversos equipamentos. Você pode começar com o simples mancha, que é semelhante com o que eu tenho aqui, ou um equipamento que simula ali uma aeronave monomotor, né? Os pedais também. Normalmente, os manchas mais simples, eles vêm com um controle ali de pedal, mas não é tão preciso quando você tem um pedal real. Ou até equipamentos que vão simular mesmo um, uma interface da aeronave, como a gente tem aqui nesse equipamento azul. Temos um simulador mesmo de Airbus, né? Um equipamento igual a que possui no Airbus. Como temos aqui o equipamento do Boeing, né? Os pedais. Temos também equipamento para mostrar ali a aviônica, né? Que são os equipamentos ali para monitorar o ângulo da aeronave,
a distância do solo, né? O altímetro. Temos também equipamento que simula ali o piloto automático também, para você não precisar mexer só na tela com o mouse. E aí, como controlar o avião, né? O avião, normalmente, ele se mexe nesses três eixos. Vou pegar até aqui um aeromodelozinho, não sei se consegue aparecer bem aí na câmera. Então, nós temos o eixo lateral, que é justamente para fazer a arfagem, que é o subir e descer, né? No manche, a gente pode... Aqui não está... No manche, a gente pode colocar para trás, ele sobe, para frente, ele desce, né? Temos... Só um minuto, caiu aqui o avião. No eixo longitudinal, nós temos a rolagem, que é essa inclinação das asas, né? Com esse tipo de manche, é simplesmente ir para a direita ou para a esquerda. E temos o eixo vertical, que é utilizado pelo M, né? Essa parte aqui de trás, que ele vai dar a guinada, também tanto para a direita ou para a esquerda. Para fazer uma manobra, é sempre uma combinação dos três movimentos, da rolagem, a arfagem e a guinada, né? A guinada é sempre feita pelos pedais, mas se tiver um equipamento como esse aqui, né, é só girar para a direita ou para a esquerda. Assim, quem tem um equipamento mais simples desse, é bom sempre, nas opções, inverter o eixo. Porque aqui, ó, por mais que você, quando você tem um pedal, e você quer fazer a guinada para a direita, você sempre vai apertar o botão direito, né, o lado direito. Quando você faz para a esquerda, você vai apertar o botão, o pedal esquerdo. E quando você usa um equipamento desse, você, quando virar para a direita, ele vai acionar o botão esquerdo. E quando você acionar para a esquerda, ele vai acionar o botão direito. Então é bom inverter. Eu mesmo, quando eu simulei uma vez com o pedal, me atrapalhei um pouquinho com isso, porque eu tinha o costume de pensar no pedal como um volante, né? Porque no volante, se a gente está aqui reto e a gente quer ir para a direita, a gente vem da esquerda para a direita. E quando a gente quer ir da direita para a esquerda, a gente, né, quer ir para a esquerda, a gente vem da direita para a esquerda. E eu achava que o pedal a gente fazia a mesma coisa. Ele funcionava como um volante, só que deitado, mas não. Quer ir para a direita, direita. Quer ir para a esquerda, esquerda. Outra coisa que é importante, né, é saber o alfabeto radiofônico da OTAN, porque às vezes você vai ouvir ir para o setor alfa, né? Então temos o alfabeto que é mundial, né? Esse alfabeto, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, aí por aí vai. E em português, os números, a única diferença vai estar no 1 e no 6. Que aí a gente vai falar uno para o 1 e meia para o 6, né? Para não ter aquela confusão. É 3 ou é 6? Ou então, e sempre que tiver um número assim, que for centena, dezena, a gente falar o número separado. Por exemplo, 33, falar 33, né? Para não ficar 63, 63, né? 125, falar 125, né? O termo de comunicação que se usa na aviação. Aqui temos os instrumentos básicos, né? Que é o velocímetro, o horizonte artificial, um relógio para contar o tempo de voo, o VOR, que aí já é uma questão de navegação, o indicador de curva, o indicador de proa, bússola, para saber a direção que você está indo. Temos aqui alguns outros, né? O freio de estacionamento, o manche, os pedais, manete de potência, os flaps. Esse vermelho aqui é a mistura de combustível, né? Para misturar ali o combustível com ar para fazer o avião pegar. Temos o rádio transponder, o rádio de comunicação, o rádio de navegação, que normalmente eles costumam ser dois, justamente para ter a redundância, se algo der errado, você ter o outro funcionando. O tacômetro, para saber as rotações, né, do motor. O ADF, que também é outro equipamento de navegação, e um perímetro para saber como está a saúde da bateria. E agora eu vou mostrar para vocês a interface mais, né, do Flight Simulator. Opa, vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, a interface do jogo. E aí você pode escolher várias formas, né, de interagir. Tem um treinamento básico, né, para algumas pessoas, tem alguns desafios.
algumas atividades que eles vão disponibilizando para ir treinar e o mapa do mundo, né? Que aqui você pode escolher o aeroporto que quiser. Vou colocar aqui o de Salvador, que eu tenho a imagem real dele no computador. E aí ele já vai me dar aqui, ó. Aqui você pode ver que já tem um avião chegando aqui, ó, avião da TAM, chegando próximo. E a cabeceira mais usada aqui normalmente é a 10, né? Normalmente todo pouso e decolagem ele é feito contra o vento, né? E aí você pode escolher várias posições dessas aqui. E quiser ir para algum lugar, posso procurar aqui, ó, Natal. Eu não vou seguir tanto para Natal, porque senão, né, a gente vai demorar muito. Que é o aeroporto de Natal. Ups, não, foi outro Natal aqui. Aqui é esse. E aí ele já mostra a rota. Aqui eu coloquei um voo direto por GPS, né? Mas pode usar aqui, ó, voo, outro tipo de navegação, aerovia de baixa altitude, né? Ele me dá vários caminhos que eu posso chegar lá em Natal. Aerovias de alta altitude. Mas por enquanto vamos deixar cancelar aqui. Deixar um voo visual mesmo aqui para Salvador, que aí já tem até mais referência visual para dizer trocar a aeronave para usar a mesma aeronave que eu usei ali no exemplo. Pronto. Aqui eu posso considerar, né, as condições de voo, deixar o tráfego em tempo real e o clima também em tempo real. Vou pegar um pouquinho. Esperando um pouquinho aqui carregar. Aqui em Salvador eu tenho também a- o aeroporto, né, com a fotogrametria real, tanto quanto parte da cidade. Que é muito legal que você consegue voar e perceber as referências, né? Tipo, as referências visuais que você vai utilizar de rua, de avenida, para poder estar fazendo a navegação. E assim, eu considero Salvador uma cidade fácil de navegar, que Salvador é praticamente um triângulo. Então, a face leste vai ser sempre a costa atlântica, a face oeste, a parte da Baía de Todos os Santos, a parte interna, e ali a pontinha, que é onde fica o Farol da Barra, vai apontar para o sul. Então, acaba sendo bem tranquilo se basear visualmente por Salvador. Aí, o avião da TAM. Mostrar aqui rapidinho, aqui os equipamentos. Nesse caso, o avião já está pronto para decolar, né? Não precisou fazer checklist nem nada, mas se quiser, você podia botar numa posição de estacionamento ali e fazer os procedimentos de checklist. Você vem aqui, ó. Aí você pode selecionar aqui o checklist que você quer fazer. Bota aqui antes de decolar. Aí, como eu estou com assessor, eu coloquei auxílio do copiloto, então é bem tranquilo. Já tá aqui, você pode falar com a torre também. E aí, vamos lá. Para esse avião decolar, ele precisa manter os flaps em 10 e 54 nós de velocidade. Aí aqui a gente começa a acelerar. Antes da gente ir, ele pede para soltar o. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o motor. Ele pede para soltar o freio de estacionamento, só para te mostrar para vocês aqui os movimentos da aeronave, né? Aqui o manche para esquerda, direita, né? Para subir, que chama cabrar, e para descer, né? Que o movimento chama de picar. E ali o movimento dos pedais, né?
ali, esquerdo e para direita, tá vendo? E aí vamos lá. Soltar o freio de estacionamento e acelera um pouquinho. Essa aeronave ali já pode começar a rodar com 54 nós. Aqui dá uma compensadinha por causa que o vento tá um pouquinho forte. Para pegar um pouquinho mais de velocidade para começar a fazer as manobras. Afastei um pouquinho da pista porque meu manche ele já está um pouquinho desgastado. Então esse eixo que eu faço a guinada, ele está bem desgastado. Então aqui a gente já decola para a praia, né, que é a face leste. Aqui a minha esquerda, aqui já é outra cidade, já é Lauro de Freitas. Vai fazer o leste aqui para fazer a curva aqui um pouquinho. O ideal é que não tirar a mão da manete de potência hora nenhuma. Acelerar mais um pouquinho. Velocidade de cruzeiro dele é 104 nós. Já podemos recolher os flaps. Vou botar aqui a visão de fora. Movimento da aeronave, né, os profundores. Desceu, subiu, esquerda, direita e aqui, ó, se mexeu para dar guinada. E a gente vai seguindo aqui. E ali a gente vai pegando as referências da cidade, né? Aqui é a praia de Itapuã. Tem até como colocar os pontos, né, aqui no simulador para ir observando. A gente pode ver aqui nesse equipamento, né, azul e marrom, que é o horizonte artificial. Ele é bem importante, principalmente quando você está numa situação de pouca visibilidade, né? Aqui a gente vê que a aeronave está alinhada, acelerando um pouquinho demais, baixar um pouquinho essa velocidade. Aqui o indicador de curva, né? Ele mostra ali a curva. O ideal é que essa bolinha, deixa eu aproximar mais um pouquinho, essa bolinha fique sempre no meio na hora de realizar as curvas. Aqui passou para. E aí é basicamente isso. Pegar as referências. Né? A aeronave não é pressurizada, então não é bom passar dos 5.000 pés com ela. E aí é basicamente isso. Eu não vou entrar em detalhes ainda de navegação, né, de procedimento e de procedimento, nem de fraseologia com a torre, que isso é algo realmente que só fazendo o curso mesmo de pilotagem para eu falar com mais propriedade, né? Então, é basicamente isso. Se Ok. quiserem que eu faça o pouso, ou tá ok? Então vou concluir a gravação, tá, Gabriel? Ok. Então, Obrigado.